Olá, pessoal. Meu nome é Cláudio, eu sou um professor de língua inglesa. Eu fiz esse vídeo para ajudar alguns alunos, todos aqueles que têm dificuldade, todos aqueles que querem melhorar, estudar para o Enem. Então, esse aqui é a primeira parte de um projeto. E nessa primeira parte desse projeto, a gente vai falar sobre subject pronoun. É um básico do inglês, mas é muito importante para você poder se desenvolver. Tem que saber os subject pronouns. Então, vamos começar com esse vídeo? Vamos lá. Pronomes pessoais. Subject pronouns nada mais são do que os pronomes pessoais da língua inglesa. O equivalente aos pronomes pessoais do caso reto em língua portuguesa. Então, olha lá. I significa eu. You, você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela. É neutro. Esse caso do it nós vamos conversar um pouquinho mais no decorrer do vídeo e também de outros vídeos que eu vou comentar também. We, nós. You, vocês. They, eles ou elas. Bom, vamos entender alguma coisinha aqui desse primeiro slide. Vermelho significa que é singular. Azul, plural. Segunda coisa importante. Tem dois you, um em cima e um embaixo. Se a gente ver bem aqui, tem o you, você, e embaixo you, vocês. Pelo contexto, pela escrita, a gente vai saber quando usar tanto o singular quanto o plural. E eu vou ajudar vocês nisso. Então, assim, primeira coisa nesse slide, você precisa decorar cada um deles. Se você decorar cada um deles, vai ficar muito mais fácil. A gente vai dar exemplos. Você pode pausar o vídeo, você pode fazer anotações, mas eu gostaria muito que você participasse. Até o final do vídeo você vai ver quanta coisa que você vai poder participar. Vamos lá, vamos para o próximo slide e eu quero mostrar para vocês algumas coisas. O I se refere a eu, eu. I am your friend, eu sou seu amigo. Pode ver que o I está destacado aqui. I significa eu. O you significa você. Nesse caso aqui está no singular, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o outro you. Então aqui, you are a student. You are a student. Você é um estudante, você é um aluno. Então aqui o you se refere a você, tá? No caso do I, se refere a eu. Então tem que treinar, ler frases, escrever, ouvir. É um conjunto de coisas que temos que fazer para aprender a língua inglesa. Ouvir, falar e escrever. Muito importante. O he, que é o nosso próximo aqui, a gente usa para falar de homens ou meninos. Olha o exemplo aqui. He is a teacher. Ele é um professor. O he está em destaque porque he significa ele, tá? O she a gente usa para falar de mulheres ou meninas. She is a girl. Ela é uma garota, ela é uma menina. Então, she, ela. He, ele. Às vezes, para algumas pessoas, pode estar assim, nossa, é muito básico. Sim, mas daqui a pouquinho eu vou começar a dar umas dicas também para ajudar as pessoas que conhecem um pouquinho mais. E é muito importante para as pessoas que estão aprendendo começar de uma forma simples. No decorrer dos vídeos, teremos vídeos um pouco mais avançados, bem devagar, step by step, para a gente melhorar o inglês. Let's improve our English. Vamos lá? O it a gente usa para falar de animais, de objeto, coisas no singular, sentimentos, uma série de finalidades. Aqui eu coloquei o primeiro exemplo. I bought a new book. I read it every morning. Eu comprei um novo livro. Livro é book. Pensa comigo, livro é uma pessoa? Não, não é uma pessoa. Se não é uma pessoa, ele é it, coisas. No caso aqui, eu o leio toda manhã. O it é o livro, tá? O it é o livro. Então, I bought a new book. I read it every morning. O outro exemplo que temos aqui, it's a dog. Ele é um cachorro. Daí muitos alunos perguntam, eu posso falar é um cachorro?
Pode. Eu posso falar este é um cachorro? Pode. Lembrando que temos a língua escrita e a língua falada. A gente não é um robô. A gente fala it's a dog. Ele é um cachorro, é um cachorro. Não é legal fazer traduções na língua inglesa, mas como esse é um vídeo introdutório, eu vou fazer para ajudar vocês. E algumas questões eu lembro que me fazem em sala de aula. O próximo, we, a gente usa para falar de duas ou mais pessoas quando o eu está incluso. Por exemplo, eu e você, somos nós. Tem dois amigos, eu e você, somos nós. Então aqui tem no exemplo, we are friends. We are friends. Nós somos amigos. We, nós. We, nós. O outro exemplo que temos aqui, they. Usamos para falar de um grupo de pessoas, animais ou objetos. O they pode ser eles ou elas, ou pode ser coisas. Por exemplo, 5 livros. É they, são eles, os 5 livros. 10 animais. They são os animais. Então, a gente pode usar o they tanto para pessoas, animais ou objetos. O Pro colocou um exemplo aqui. They are animals. They are animals. Eles são animais. Pro, se tivesse só meninos ali, tudo bem. They are boys. E se fosse só meninas? They are girls. E se tivesse misturado 3 meninos e 2 meninas? Ok, they are students. Pode ser. Mais importante assim, they, mais de uma pessoa, um grupo, são eles, tanto para pessoas, animais ou objetos. Vamos para o próximo. O you, esse daqui eu coloquei 2 vezes. Se você prestar bastante atenção, o primeiro you aqui se refere a vocês, o segundo you se refere a você no singular. E esta é uma dúvida frequente em sala de aula. Pro, quando eu uso um ou outro? Simples, gente. Olha o primeiro exemplo que eu coloquei aqui. Um grupo de jovens, de amigos, e eu escrevi You are my friends. Vocês são meus amigos. Como você sabe que o you é plural aqui? Simples. Primeiro, porque na palavra friends tem o S, se tem S é plural, tem mais de um. E segundo, pela imagem. Pela imagem tem mais de uma pessoa aqui. Na vida real é assim também. Se eu estou em sala de aula, eu posso falar, olhando para a sala toda, You are my students. You are my students. Então, pelo contexto, a gente sabe se é singular ou plural. No caso do you, aqui, que é singular, que se refere a você, não a vocês, está escrito You are my friend. You are my friend. Se você prestar atenção, primeira coisa, não tem o S nesse friend, como nós temos aqui no primeiro. Então, já é singular a diferença. Tem S plural, não tem S singular. Outra coisa, na imagem eu coloquei uma pessoa só. Então, ó, You are my friend. Você é meu amigo. Estou falando de uma pessoa só. Eu estou olhando só para você. You are my friend. You are my friend. Eu não falei com mais de uma pessoa. Então, se você estiver falando com uma pessoa, o you é no singular. Mais de uma pessoa, you é no plural. E se tiver escrito, caso tenha o S na palavra, aqui no substantivo, você está falando do you no plural, sem o S, o you no singular. Nós teremos alguns exemplos para facilitar. Se você tiver dúvidas em relação a isso, você pode deixar no comentário também, que eu esclareço para você, tá? Vamos lá, algumas dicas agora referente ao personal pronouns, tá? São termos utilizados para substituir nomes ou substantivos em frase. Por exemplo, número 1, My sister is nice. A minha irmã é legal. Embaixo tá she is nice. Ela é legal. Veja bem, my sister é ela. Ela é she. Então, por que a gente não pode escrever um ou outro? Olha, os dois estão corretos. Não tem problema. Só que imagine em um texto que você está escrevendo ou está lendo, a pessoa só fica... Você só vê o seguinte. My sister is nice. Minha irmã é legal.
My sister is a good student. Minha irmã é uma boa aluna. My sister is tall. Minha irmã é alta. Percebe que fica repetindo my sister o tempo todo? O texto fica chato, não fica bacana. Tanto para escrever quanto quando você vai ler. Então, o subject pronouns, ele serve aqui para você dar ao seu texto um pouco mais de coerência. Não ter tanta repetição dentro de um texto. Então, para isso que ele serve também, tá? Olha o próximo exemplo, número 2. Robert is tall. Robert é alto. No lugar de Robert, eu posso colocar he. He é ele. Lembra que o he serve para meninos e homens? Pois é, he is tall. No exercício número 3, temos duas pessoas, Peter and Paul. Peter and Paul are brothers. Eles são irmãos, o Peter e o Paul são irmãos. Peter and Paul são eles, e eles é they. They are brothers. Eu uso para substituir o Peter e o Paul. No caso do número 4, her dog is beautiful. O cachorro dela é bonito. It's a Labrador. It's a Labrador. Então, se a gente olhar bem aqui, o cachorro é o it. O cachorro é o it. Her dog quer dizer o cachorro dela. O cachorro dela é bonito. E esse it aqui substitui o cachorro, para não ter repetição. It is a Labrador. Ok? Então, pensa assim, ele substitui nomes ou substantivos. Para que ele serve também? Para muitas coisas, mas aqui tem uma dica que eu gostaria de passar para vocês. O pronome sempre será escrito com letra maiúscula. É muito comum no Fundamental 1, no Fundamental 2, muitos alunos vão escrever um texto, uma sentença, e eles colocarem com letra minúscula. Não, capital letter in English, letra maiúscula. Então, olha os exemplos aqui que eu destaquei. I speak English very well. Eu falo inglês muito bem. Então, eu, letra maiúscula, capital letter. Today, I will study with my friend. Hoje, eu vou estudar com meu amigo. Destaquei também aqui o I e o eu. E o último exemplo. This is my mother. She's a lawyer. Esta é minha mãe, ela é uma advogada. Aqui, então, tem o she e o ela. Lembre-se, então, pronome sempre será escrito com letra maiúscula. Capital letter. Outra coisa importante, na estrutura de uma frase, esses pronomes eles aparecem antes do verbo e normalmente no início da frase. Então, vamos lá. Normalmente no começo da frase, olha, o we, o they e o she, e geralmente antes de um verbo. Olha o verbo em destaque em azul também. Então, subject pronoun de vermelho e o verbo de azul. Então, geralmente nós temos o subject pronoun e depois um verbo. No caso aqui, primeiro, we study at night. A gente estuda à noite. Segundo exemplo, they watch TV every night. Eles assistem TV toda noite. E o último exemplo, she takes the bus to school. Ela pega o ônibus para ir para a escola. Então, não se esqueçam, geralmente no início da frase e depois vem um verbo. Vamos para o próximo. Practice say or write, a subject pronoun. Então, para você praticar, eu vou explicar aqui a tarefa. Depois que eu explicar, você dá um pause aí no seu vídeo, tenta resolver. Você pode dizer ou pode escrever. Daí a gente vai conferir a resposta. Então, o que você vai fazer nesse exercício? Número 1, tem um garoto. Qual subject pronoun eu coloco aqui? Tananã is playing the guitar. Alguma coisa tocando a guitarra. Número 2, é uma menina. Tananã is dancing. Is dancing. Daí você vai ver o subject pronoun correto para colocar aqui. O terceiro, tem um ônibus com alunos indo para a escola. Eles estão atrasados, porque aqui está escrito, estão atrasados para a escola. Daí você vai completar com a forma correta do subject pronoun, tá bom? Então, dá um pause no vídeo agora, não vai roubar. E depois você vai para o próximo slide e vê se está certo, tá bom? Vamos lá. Se você não roubou, que eu espero que não,
você vai ter as respostas agora. He is playing the guitar. Ele está tocando o violão. Só tem um e é um menino. É um menino, é he. No segundo, she is dancing. Ela está dançando. She, ela, só é uma. E o terceiro tem 3 opções. We are late for school. We, porque nós estamos atrasados para a aula. Eu posso estar no ônibus, você também. You are late for school. Vocês estão atrasados para a aula, para a escola. Ou they are late for school. Eles ou elas estão atrasados para a escola. Então aqui tem 3 opções que estão corretas, tá? Agora o próximo slide, eu queria que vocês fizessem 3 frases usando o subject pronoun lá nos comentários. Manda lá nos comentários para a gente ver se está tudo certinho. E eu vou dar um joinha se tiver tudo certo. Tá bom? Outra coisa importante, se você gostou, curta, comente, compartilhe, mande suas mensagens para que eu possa saber o que você está achando, alguma coisa específica que você queira estudar, mas a minha intenção é soltar alguns vídeos toda semana, sempre dando dicas de inglês, tá bom? Agradeço muito por esse vídeo. Thank you so much. See you next class.